Então vamos lá então, pessoal. Na verdade, essa palestra é mais para... Claro que eu vou falar um pouquinho da história do coronavírus, bem rápida, porque vocês já estão assim cansados de tanto ouvir, né, em Wuhan, lá na China, que começou toda essa catástrofe desse vírus, né, que está aí matando muita gente. E por esse motivo a gente tem que se prevenir aí com várias prevenções primárias que nós estamos tendo, né? E depois eu vou entrar com tudo aí na parte de assistência ventilatória, o que a fisioterapia está fazendo hoje, que é sensacional, é uma coisa assim que algumas técnicas que nós estamos usando, que nós usávamos antigamente, como a posição prona, a gente usava antigamente na síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma infecção pulmonar gravíssima no paciente, né? Que o Covid-19 ele também desenvolve essa infecção grave, né? Só que o interessante é que essa conduta que nós utilizamos, ela tem um efeito satisfatório incrível, né? Que é imediato o efeito. Então, é diferente da síndrome do desconforto, que o efeito não é tão imediato assim, né? E claro que o índice de mortalidade caiu muito com esses tipos de técnicas. Bom, no histórico, né, da doença, todo mundo já sabe, né, através da Organização Mundial de Saúde, que foi descrito em 31 de dezembro de 2019, uma grande epidemia lá em Wuhan, lá na China, né, com uma doença, uma infecção pulmonar grave, uma pneumonia grave, que ocorreu aí rapidamente essa contaminação, começou um surto endêmico, depois epidêmico, e depois agora nós estamos na pandemia, né? Uma pandemia aí gravíssima, que está se espalhando no mundo inteiro, e vamos tentar combater isso aí através agora aí que os pesquisadores estão desenvolvendo a vacina, né? Essa nós estamos correndo contra o tempo. Mas enquanto não tem a vacina, a gente tem que usar conforme os métodos nossos de prevenção primária, né? E também quem, né, foi contaminado e se tornou grave, que nós vamos falar agora mais de Covid-19, uns fenótipos low e high, que eu vou falar o que significa isso também, né? E quem contaminou e se tornou grave, a gente tenta recuperar a vida dessas pessoas, né, através de nossas técnicas. Então, tudo começou lá em Wuhan, na China, né? E também o Ministério da Saúde, ele sempre mostra os principais sintomas da Covid-19, né? Que é a febre, a tosse e principalmente, né, é a falta de ar, né? Isso aqui é a dispneia, que ela tem uma relevância comparando com a gripe, né? A gripe influenza normal ou H1N1, né? Que H1N1 não tem uma dispneia importante, né? Não aparece, apresenta febre, apresenta tosse, né? Irritação das vias aéreas, coriza, dor no corpo, né? Que é mialgia, mas a falta de ar ela não está presente, né? Então aqui também, através da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? Peguei essa aqui. Então, vocês percebem a comparação dos sintomas da Covid-19 com a gripe e o resfriado, né? Então, vocês analisam aqui que a febre, ela está tanto na Covid quanto na gripe, e no resfriado não possui febre. A pessoa tem aquela irritação das vias aéreas, aquela coriza, mas não tem febre. O cansaço é ocasional no Covid, vai depender muito dos sinais e sintomas. A gripe é frequente através da irritação das vias aéreas, e também o resfriado é ocasional. Tosse, como a gente atende diariamente esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão em respiração espontânea, realmente eles têm muita tosse, né? A tosse, alguma tosse nós chamamos de tosse seca, que é tosse com não expectoração, ou seja, tosse eficaz e não produtiva, né? E outros pacientes já têm uma tosse com expectoração importante, né, que é uma secreção espessa, amarelada, esverdeada, ou seja, que já está com pneumonia aí alastrando aí no pulmão. E a gripe também é frequente, essa tosse, e o resfriado é ocasional. Agora vem aqui a principal, né, sintomas da Covid comparando com a gripe e o resfriado, que é a falta de ar,
que no termo técnico nós chamamos de dispneia, né? Então, a COVID, ela possui, essa ocasional, ela possui uma falta de ar importante, que no qual a gripe e o resfriado não possuem. Lembramos que isso eu estou passando pacientes sintomáticos, né? Existem os pacientes assintomáticos, e até eu vou falar um pouquinho também da hipoxemia assintomática. A pessoa está com uma saturação abaixo de 90 e está respirando normalmente. Então, olha só quanta novidade que vem para a gente, e o paciente está com hipoxemia grave e ele não apresenta os sinais e sintomas de uma hipoxemia. Também tem isso, né? Esse caso é os sintomas, né? O paciente sintomático. A dor no corpo é ocasional devido à febre, né? A gripe já tem a presença de dor no corpo e o resfriado também já possui. O espirro é raro na COVID, né? Agora, no paciente com gripe, resfriado, a gripe é raro, mas o resfriado é frequente devido à irritação das vias aéreas superiores. A coriza no nariz é raro no COVID, mas na gripe e no resfriado pode ser frequente ou ocasional. Dor de garganta ocasional pode ter, assim, você pode ter uma irritação, uma faringoamidalite associado com a COVID, né? Porque lembramos que a COVID é um vírus que desenvolve uma inflamação, uma infecção pulmonar grave, né? Então ele vai irritando até desenvolver, dependendo da imunidade de cada indivíduo. A dor de garganta, ocorre também os catarros. No início do COVID, é raro a pessoa expectorar secreções, né? Agora, na gripe já é frequente, aquele catarro espesso, né? Diarreia é raro na COVID, mas ocasional na gripe e raro no resfriado. E a dor de cabeça, que é a cefaleia, que nós chamamos, é comum na COVID, né? E frequente na gripe e raro no resfriado. Então, o que a gente tem que analisar nos sinais e sintomas que quem tem COVID é simplesmente ver se está com febre, possui cansaço, uma tosse frequente, essa falta de ar e a cefaleia, né, que também está apresentando. E uma outra coisa que surgiu, eu vou mostrar alguns artigos científicos também, que é a perda do paladar e do olfato, né, que está ocasionando muito. Eu tenho alguns artigos de abril, mas já tem outros artigos novos agora que já está ficando comum esse tipo de sintomas, que é a perda do olfato e a perda do paladar. Bom, a transmissão da COVID, né, todo mundo já está careca de saber aí, que é através das gotículas salivares, que ela espalha um aerosol que fica flutuando no ar, né, principalmente num ambiente fechado. Então, a grande preocupação é não se aglomerar, né, em local fechado e tudo mais, porque a transmissão da COVID não é pego pelo ar, é pego pelo aerosol que se espalha pelo um vetor, né, por uma pessoa contaminada que pega um espirro e fica flutuando no ar, certo? Então, a tosse, o espirro, o catarro, tudo isso ele pode se impregnar na mão quando a pessoa vai te cumprimentar, por isso que hoje nós estamos cumprimentando pelo cotovelo, né, que é um grande vetor no nosso corpo e a nossa mão, né? Isso é desde da H1N1, nós temos essa orientação de prevenção primária, de lavar bem as mãos, né, para evitar essa contaminação, né? E também alguns materiais, por exemplo, alguns objetos que estão contaminados, né? Então, na área hospitalar, todo local que a gente está presente, a gente sempre tem que se prevenir, né, se policiar a não colocar a mão no rosto, passar álcool gel, né? Porque a mão é um grande vetor aí para contaminação. E essa, como eu já falei, a transmissão ela pode ser qualquer tipo de material contaminado, e tem algumas regras também que eu não vou aprofundar mais, o tipo de material, quanto tempo que fica o COVID em tal tipo de material e tudo mais. Tem alguns materiais que ficam até 3 dias, tem outros materiais que ficam 4, 5, 6 horas, né? Vai depender do tipo de objeto. E aqui é aquela prevenção rápida, né, que até o Ministério da Saúde faz. Eu já estou aproveitando aqui, né, mostrando isso, que é a saúde
pública mesmo, é uma prevenção de saúde pública, lavar as mãos, ter uma etiqueta para tossir, né? Na dobra do cotovelo, evitar aglomeração, principalmente em locais fechados, e manter, né, um ambiente bem arejado, bem ventilado, e evitar aí passar a compartilhar, né, objetos pessoais. Então, isso é importantíssimo para evitar a contaminação. Vamos ver aqui. E aí, o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico do COVID rapidamente, né? Então, principalmente quando as pessoas estão sintomáticas. As pessoas sintomáticas, é feito 3 tipos de diagnósticos. Eu coloquei aqui o RT-PCR, que é o mais fidedigno do diagnóstico do COVID. É aquele suave que vai até faringe esse cotonete. Então, ele é um pouco desconfortável quando é feito o exame nesses pacientes. Então, o que acontece? Ele é coletado, levado para o laboratório e captado o RNA do SARS-CoV-2, que é o COVID-19, o novo coronavírus, né? Então, se ele for coletado o RNA dele, ele está presente, sim, na secreção, ele se impregna na secreção das vias aéreas, né? E aí é um resultado satisfatório de diagnóstico, é o principal. O sorológico é importante quando a pessoa já pegou o coronavírus, né? Então, por exame de sangue, analisa os anticorpos, e esse IgA, IgM, IgG são anticorpos contra o SARS-CoV-2, né? Então, um resultado quando a pessoa já pegou ou já se manifestou a doença. Então, assim, não é tão fidedigno como o PCR também. E o teste rápido já até foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que através da proteína, né, na fase ativa da infecção do Covid, que aparece essa proteína, e em 75% dos casos o resultado é negativo. Ele pode estar contaminado, como esperado. E aí tem, né, o que acontece no sistema respiratório com o Covid, né? Então, essa doença, esse vírus, ele vai acometer principalmente a área respiratória, a área pulmonar. Então, ele vai inflamar esse pulmão, pode desenvolver também aumento da eu vou falar um pouquinho da troponina, principalmente pacientes que têm insuficiência cardíaca, ele tem um aumento elevado dessa troponina, pode uma trombose, uma TEP, né, tromboembolismo pulmonar, mas o mais frequente é o quê? Um edema do pulmão devido ao aumento do exudato da inflamação que ocorre através do COVID, ou naqueles mais graves, né, que se torna aquela SARA grave, a fibrose na camada alveolar, que tem uma dificuldade aí de aumentar ainda mais a troca gasosa, e aí é necessário uma assistência ventilatória com pressão positiva para expandir mais esse pulmão. Então, aqui é o mais preocupante que o COVID desenvolve, né? Aqui já é, vamos dizer assim, o fenótipo low e o fenótipo high, que eu vou falar um pouquinho deles agora. E aqui também eu estou mostrando aqui na tomografia. Então, normalmente, quando o paciente chega no hospital, ele chega com sinais e sintomas, né? Febre, cansaço, essa falta de ar, né? Dificuldade de respirar, tosse frequente. Então, primeiramente que vai ser feito uma análise de imagem é a tomografia de tórax. E se na tomografia de tórax aparecer essas manchas, várias manchas que nós chamamos de infiltrados intersticiais, vocês observam que essas manchas são bilaterais, são nos 2 pulmões, né? Então, tem uma dificuldade, essas manchas aqui, na verdade, está comprometendo os alvéolos para a entrada de ar, e isso acaba prejudicando a hematose, a troca gasosa, né, a ventilação e perfusão. Consequentemente, o paciente ele fica com uma hipoxemia, ele fica com uma diminuição de oxigênio na corrente sanguínea no sangue arterial. E, frequentemente, esses pacientes vão ter aquela sensação de falta de ar, né, e hipoxemia se torna grave. Nesse caso aqui, com certeza, esse paciente aqui já deve estar com uma dificuldade imensa de respirar e precisa de uma assistência ventilatória.
Então, e vocês observam também que fica mais na região posterior, né, esses infiltrados intersticiais. A região posterior é onde tem maior concentração de alvéolo, e esses alvéolos e tem capilares pulmonares que fazem a troca gasosa. Por isso que eu estou novamente aqui, né, falando sobre a parte posterior, porque na posição prona faz o inverso, melhora a expansibilidade torácica nessa região posterior, que é a região dependente se tiver em decúbito dorsal, na região dependente da gravidade. Se ele colocar em decúbito ventral, essa região fica para cima, não tem mais contato com o solo, então fica a região não dependente, e aí facilita mais a expansão desse alvéolo, né, facilitando a troca gasosa. Por isso que esses pacientes, eles se recuperam rapidamente dessa hipoxemia, né, devido a esse colapso alveolar promovido pela infecção pulmonar através do COVID. E aqui nós temos os tipos de fenótipos, né? Os tipos de COVID que chegam no nosso hospital, né? Então, o fenótipo low, baixo, e o fenótipo high, alto, né? Então, o que acontece? O low são aqueles pacientes que podem ter até aquela hipoxemia silenciosa, tem poucos sinais e sintomas, ou nem aparece aquele esforço exacerbado, né? Mas está com febre, né? E aí, quando vai ver, tem uma tomografia, como já mostrei no slide anterior, e está com uma gasometria com um PO2 abaixo de 80, de 60, e o paciente ele não tem a característica de sintomas. Esse é o grande desafio agora. Até então eu não recebi nenhum paciente desse, mas um colega meu no Sírio-Libanês já falou que recebeu uns 3, 4 desse tipo de paciente, que o paciente está conversando normalmente e estava com uma relação PO2 e FO2 abaixo de 200, e aí ficaram preocupados e teve que ser entubado o paciente, teve que ser dado entubado. E agora o fenótipo high, ele é um fenótipo que está com fibrinas, aumenta fibrinas na cavidade dos alvéolos, né, na parede alveolar, e essas fibrinas, elas acarretam uma dificuldade da troca gasosa, da relação VQ, ventilação e perfusão, e aí o paciente, sim, tem uma gravidade PO2, FO2, do quanto nós fornecemos, do quanto está captando na corrente sanguínea esse oxigênio, né? Então, esses pacientes são os mais graves, são os pacientes que precisam da intubação e precisam de uma assistência ventilatória adequada, que eu vou passar para vocês também, certo? Então, tudo isso aqui são dois tipos de características, né, do COVID-19, de tipos de pacientes que chegam no nosso hospital. E aqui, eu estou mostrando aqui também um artigo publicado aqui no dia 15/4 de 2020, né? Não é recente, porque nós estamos todo dia vendo artigos, tá? Então, esse foi em abril, mas eu achei muito interessante esse artigo, que mostra uma comparação de pacientes, de pacientes aí com Covid-19, 24 pacientes em cada região. A região de Wuhan, na China, e a região de Seattle, nos Estados Unidos. Então, a cada região tinha 24 pacientes, eles começaram a comparar os tipos de comorbidade que esses pacientes possuíam, né? E qual a gravidade disso tudo. Então, por isso que hoje a gente fala do grupo de risco, né? Grupo de risco, quem tem diabetes, quem tem insuficiência cardíaca, quem é tabagista, né? Então, quanto mais grupo de risco essa pessoa tem, maior é seu grau de gravidade se for contaminado pelo Covid. E aqui está mostrando, em Wuhan, comparando com o Seattle, nos Estados Unidos, está mostrando que a diabetes mellitus, Wuhan tinha, desses 24 pacientes, era só 19%, né, que estava com diabetes. E em Seattle já era um grupo maior. Então também depende muito da rotina de vida dessas pessoas, né? Então, olha só. E aí, a parte de insuficiência renal, né, 1% só em Wuhan, e em Seattle, 21%. Eu já tinha mais problemas renais nessa região de Seattle. Aí, aqui, o tabagista, a história tabagista, em Wuhan, só 6%, em Seattle, 22%.
O que significa isso? Significa que quanto maior a comorbidade, maior será a taxa de mortalidade do paciente. Então, eles observaram que em Seattle, a taxa de mortalidade desses pacientes que tinham maior comorbidade era bem mais elevada comparando com o Wuhan, que era 28% em 50% de Seattle e 28% de Wuhan. Então, esse artigo eu achei interessante para comentar sobre as comorbidades. Quem tem essas comorbidades tem que se precaver ainda mais, por isso que nós chamamos de grupo de risco. Não quer dizer que um paciente que não tem uma comorbidade se torna grave, tá? Eu já peguei, já tratei de 2 pacientes jovens com 25 anos e com 30 anos, que não tinha nenhuma comorbidade e teve que ser entubado, tá? Então, essa onda de vírus aí é bem complicada. Cada dia tem uma novidade que a gente comenta. E aqui é um outro artigo, né, também publicado aqui no dia 8 de abril, interessante, é sobre a troponina, né? Então, a troponina é um coagulante no nosso corpo, né? Que ela desenvolve principalmente em pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Então, aqui foi analisado um grupo de pacientes, né? 416 pacientes. Desses 416 pacientes, 19,7% tinha a insuficiência respiratória, desculpa, a insuficiência cardíaca, né? A injúria cardíaca. E dessa injúria cardíaca foi observado que aumentava a gravidade quando era internado esses pacientes no hospital, daqueles pacientes cardiogênicos e dos não cardiogênicos, né? Então você analisa aqui os pacientes que utilizaram a ventilação mecânica não invasiva, 46,3% eram pacientes cardiogênicos e 3,9% eram pacientes não cardiogênicos. Então, quer dizer que os pacientes que têm problemas cardiovasculares são pacientes que têm que ficar atentos, né? Porque pode se tornar um paciente gravíssimo, né? Então, por isso que tem que se cuidar, um grupo de risco aí que a gente tem que ficar de olho. Aqui também a ventilação mecânica invasiva, 22% usaram um ventilador, os cardiogênicos, e 4,2% não cardiogênicos não usaram o ventilador. E o que desenvolveram, né, a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é a infecção grave pulmonar, desses cardiogênicos, 58,5%. Então, é um grupo muito importante aqui, né, de se discutir. E quem não era cardiogênico desenvolvia a síndrome do desconforto respiratório agudo, 14,7%. E observaram também que nesses pacientes cardiogênicos, eles analisaram que usavam mais antibióticos para tentar combater a infecção do que os não cardiogênicos. E o índice de mortalidade da taxa de sobrevivência, né, desses pacientes. Então, você percebe que a taxa de sobrevivência, que não tinha problema cardiovascular, 95,5%. Agora, quem tinha problema cardiovascular, a sobrevivência era baixa, comparando com quem não tinha, né? 48,8%. Também um artigo que eu coloquei aqui para passar nessa palestra, o quanto é importante, né, a preocupação do grupo de risco, e agora, né, vendo esse artigo, o grupo de risco de pacientes que têm problemas cardiovasculares, né, eles se tornam graves, né, comparando aí com esse artigo. E aí o outro artigo que eu vi também, que eu achei bem interessante, né, os pacientes foram coletados aí, pacientes de Covid, né, 214 pacientes, isso foi no Wuhan, né? Desses 214 pacientes, 41,1% desenvolveram, né, uma pneumonia grave, né, uma severa, e os 58,9% não tinham uma severidade na parte respiratória. Mas o que é importante isso? Que eles foram analisando também as manifestações neurológicas do Covid, né? Qual a manifestação, né? Os sinais e sintomas que ocorriam no sistema nervoso central, comparando com o sistema nervoso periférico e muscular. Então, eles analisaram aqui que no sistema nervoso central, desses 214 pacientes com Covid, 53 deles, que deu 24,8%, tinha tonturas e dor de cabeça, né, que é a cefaleia.
Então, você percebe que a maioria hoje dos pacientes que têm sintomas, um dos sintomas é a cefaleia, que é a dor de cabeça, né? E no sistema nervoso periférico, eles analisaram, desses 214 pacientes, 19 pacientes tinham a alteração, né, do olfato, da degustação, a alteração da visão também, que hoje aumentou muito essa população. Por quê? Porque esse artigo foi desenvolvido aí no dia 22/4, né? Então, hoje tem mais artigos falando que os sintomas de degustação e de olfato altera bastante quem tem os sintomas de Covid, né? Então, também a parte neurológica, tanto do sistema nervoso central como periférico, também altera bastante. E aqui nos músculos esqueléticos, né, que é a creatina quinase, que é uma enzima que altera lesões musculares, no caso aqui é MMCK, que é a creatina quinase dos músculos estriados esqueléticos, eles alteram, também analisaram que tinha lesões da musculatura. Então, o que acontece? As pessoas começam a perder a força muscular também, né, devido a essa doença. Então, por isso que a gente tem que estudar muito mais ainda ela, porque realmente ela tem bastante manifestações. Bom, pessoal, eu estou, acho que, falando muito rápido, como que tá aí? Tá tudo tranquilo, né? É uma palestrinha mais para demonstrar aí a parte aí do Covid em relação à gravidade. E agora nós vamos entrar nos protocolos, né? Como que esse paciente chega, o que a gente vai fazer. É claro que eu sempre falo, tanto para meus colegas de trabalho, quanto para os meus alunos, né? A gente tem que ter protocolo, a gente tem que ter um embasamento científico para tratar esses tipos de paciente. Como é uma doença nova, a gente tem que seguir, né, as associações médicas, a Associação da Fisioterapia, a Sobrafira, a MIB, né, e seguindo protocolos para falar a mesma língua, né? Então, isso é muito importante. Então, nós seguimos protocolos aqui. Então, quando o paciente chega no nosso hospital, né, normalmente ele chega no pronto-socorro, com falta de ar e tudo mais, essa situação de insuficiência respiratória aguda, o esforço ventilatório que ele tem, se esse paciente apresentar uma oxigenação tecidual, que é a saturação de oxigênio abaixo de 40%, 94%, né, e ele tiver com uma insuficiência respiratória aguda, aí, claro, isso é um protocolo que não é rotineiro, nós realizamos no hospital. Vou mostrar o rotineiro, tá? Aí é coletada a gasometria, mas como os hospitais hoje estão lotados, a gente já vai de uma maneira mais rápida, não coletamos a gasometria. A gente já observa a frequência respiratória do paciente. Se ele tiver uma frequência respiratória acima de 24 e uma saturação abaixo de 94, a gente já administra a oxigenoterapia nele. A gente não pensa duas vezes, tá? Não vai coletar a gasometria. Mas se for um parâmetro mais concreto, né, que dá para fazer esse tipo, para coletar, vamos usar o catéter nasal, né, que é aquele tipo óculos, né, ou a máscara de não reinalante, nós utilizamos muito. Aí a gente vai analisar pela gasometria. Se o PO2 está acima de 75, a gente coloca catéter nasal. Se ele permanece uma saturação abaixo de 94, a gente usa a máscara com reservatório, aquela máscara não reinalante. É essa a máscara que nós estamos utilizando agora, para tanto melhorar a oxigenação do paciente, mas quanto prevenir também os profissionais da saúde para não se espalhar esse aerosol. Porque hoje a grande preocupação nossa é espalhar o aerosol no ambiente. Nós estamos tratando o paciente, tá, tudo bem, nós estamos paramentados, estamos usando aquele macacão, aquele protetor de face, óculos, máscara N95, que é com carvão ativado, todos esses paramentos, mas mesmo assim a gente fica preocupado, né? Porque realmente é um vírus que muitos profissionais já foram contaminados. Isso aí está aí, até infelizmente teve tragédias aí, falecimento de profissionais. Bom, se não der resultado, continuar caindo a saturação do oxigênio, a gente entra já com a intubação. Uma coisa importante, a gente não pode protelar a intubação desses pacientes. Até
eu vou até divulgar o nome aqui, o Vinícius Maldani já até comentou sobre isso também, em relação à exacerbação desses pacientes, que eles podem, se a gente deixar esses pacientes muito cansados, claro que ele pode lesionar ainda mais o sistema respiratório, né? E essas lesões, elas podem acarretar aí uma gravidade. Então, nós temos aquele S-Vale. O S-Vale, o esforço foi feito num trabalho científico. Quanto mais o paciente ficar com esforço respiratório, maior será a lesão respiratória dele. Então, por isso que a gente não pode protelar. Na dúvida, a melhor coisa é entubar, deixar sedado e trabalhar aí a doença de base que está levando o paciente a essa insuficiência respiratória aguda. E aqui no outro protocolo da IB, que da Associação Médica Brasileira Intensiva e também da Sobrafir, né, todos eles recomendam esse protocolo. Esse que eu falei, que é o mais rápido, né, até coletar gasometria, né, então vamos fazer um atendimento imediato, rápido, né, manejo rápido, para entrar com oxigenoterapia e ver se realmente esse paciente tem condições de manter em oxigenoterapia ou se não, ele precisa ser entubado, precisa ou de uma ventilação não invasiva ou de uma ventilação invasiva. Falar rapidamente depois um pouco da ventilação mecânica não invasiva, que está ainda sendo muito polemizado essa parte, porque espalha muito aerosol no ambiente, né? Então depois eu vou falar um pouquinho mais dela. Bom, aqui vocês observam que o paciente com taquipneia, né, queixa de dispneia, falta de ar, dificuldade de falar, esse paciente ele precisa de um auxílio para oxigenação. Automaticamente, a gente coloca um oxímetro de pulso no dedo dele, né, analisando a saturação. Se a gente observar que essa saturação estiver abaixo de 93, e uma frequência respiratória, né, 24, em área ambiente, isso é tudo em área ambiente, viu, gente? A gente inicia uma oxigenoterapia, tá? Ou acima de 24 também. Então, o paciente está cansado. A gente entra com catéter nasal até 6 litros. Uma coisa outra importante também, que foi muito comentado, né, sobre a oxigenoterapia, quantos litros você utiliza de oxigênio no fluxômetro desses pacientes com Covid? Nós recomendamos, nós não, né, as sociedades, tanto a Sobrafir, a MIB, né, que eu sempre sigo essas sociedades, então, elas recomendam até 6 litros. Por quê? Porque se você colocar acima de 6 litros, que nós consideramos um sistema de alto fluxo, esse aerosol vai se espalhar no ambiente, né? O paciente está exalando o ar, e como está em alto fluxo, vai se espalhar no ambiente, e claro que todas aquelas pessoas que estão em volta tratando esse paciente, né, esses profissionais da área de saúde, aumenta ainda o risco de ser contaminado. Então, por isso nós usamos baixo fluxo, até 6 litros. Mas vocês utilizam também a máscara não reinalante, que é considerada de alto fluxo. Isso, nós colocamos a máscara não reinalante, porque realmente ela traz um maior conforto para o paciente, aumenta a quantidade de oxigênio no paciente, a gente coloca até 6 litros para não se espalhar esse aerosol. Além dela ter uma válvula, né, que evita essa... não é que evita, né, mas ela tenta diminuir essa contaminação pelo ar. Mesmo assim, a gente coloca até 6 litros por minuto. Então, vocês percebem aqui, colocou, manteve, né, a diminuição da frequência respiratória, um aumento da saturação, perfeito. Então, você está fazendo um bom trabalho, está certo. Agora, se o paciente não está ainda caindo a saturação dele e aumentando a frequência respiratória, causando desconforto, o ideal é já entrar aí com a intubação precoce, tá? Então, tem também essa intubação precoce, que é um momento aí que eu já usei ventilação não invasiva com pacientes, né? Mas a gente sabe que o risco de contaminação do ambiente é bem alto quem usa esses tipos de técnicas. E a maioria que nós usamos foi para o tubo, né?
foi entubado e foi ventilado invasivamente. Então, por isso que, nesses casos, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Então, aqui, só para mostrar um pouco para vocês, quem não conhece, esse é o catéter nasal, que é o tipo óculos, né, que eu acho que em São Paulo eles falam catéter tipo óculos. E então o que acontece aqui é um sistema de baixo fluxo, que é até 6 litros. É claro que eu não recomendo você colocar um catéter nasal desse e colocar 6 litros, que fica muito desconfortável para o paciente. Eu recomendo até 3 litros, você pode colocar aí esse catéter nasal. E aí nós temos essa máscara, né? A máscara não reinalante, que nós utilizamos demais, né? Nós não utilizamos máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela como tem um orifício maior aqui, sai mais exalação, a gente recomenda a máscara não reinalante. Vocês percebem que nós estamos preocupados com a gente mesmo da equipe para não espalhar esse aerosol e com certeza a gente tem que usar, ó, ela é um sistema, né, se você for analisar, é um sistema de alto fluxo. Ela gera aí uma saturação de até, recomendado, segundo a literatura, até 100% de saturação de FA2, né, de fração de ejeção de oxigênio. Mas, nesse caso do COVID, a gente utiliza como um sistema de baixo fluxo, né, só para tempo de inflar esse reservatório de oxigênio ligado no fluxômetro e o paciente inalar esses 6 litros, ou seja, evitando a eliminação de aerosol no ambiente. Bom, continuando aqui, essa é a preocupação nossa. Nós não devemos protelar a intubação, né? Então, ou seja, aquele paciente que mesmo com máscara não reinalante, né, saturando 6 litros por minuto, uma quantidade de oxigênio de 6 litros por minuto, uma saturação abaixo de 90, 94, você não tem que protelar, a gente faz a ventilação invasiva. Mas, infelizmente, no meu serviço, realmente não teve tanto, vamos dizer assim, vantagens fazendo a ventilação invasiva. A maioria desses pacientes foram para a ventilação invasiva, teve que ser entubado. Então, o que é a nossa grande preocupação? É através do índice de FILE, né? O índice de S-VILE, é um índice que, quando o paciente tem muito esforço e permanece com esse esforço, ele pode prejudicar ainda mais, lesionar ainda mais as paredes alveolares, né, devido ao esforço. Então, por isso que a gente não pode protelar. Senão vai aumentando a lesão, vai piorando ainda mais o quadro do paciente. Tá? Então, é um grande desafio. Aqui estou eu paramentado, maravilhoso aqui, com um macacão aí. É um calor tremendo nisso aí, mas a gente tem que ficar aí bem paramentados, tá, gente? E olha só, a gente usa esse macacão, 2 luvas cada mão, né? Uma máscara que nós chamamos da N95, que ela possui carvão ativado, e nós colocamos uma máscara cirúrgica acima para conservar mais essa N95. Usamos também esse protetor de face, né? E o óculos que eu não coloquei aqui, mas claro que a recomendação é colocar, tá? Um óculos, um propé. Então nós estamos bem aí paramentados para evitar a contaminação, tá? E depois você atende o paciente, você tem que ser esguichado todo assim, né? Todo esse macacão com uma substância de água oxigenada, por exemplo, né, que para matar todos esses vírus que estão aí impregnados no macacão. Tá? Então a gente tem essa parte. Agora, aqueles pacientes que precisam, né, de uma assistência ventilatória invasiva, né, mesmo com a oxigenoterapia, com a ventilação mecânica não invasiva, não teve um resultado satisfatório, o paciente permaneceu com falta de ar, que é a dispneia, o esforço respiratório, né, uma frequência respiratória acima de 24, uma queda de saturação, então a gente já preconiza já a intubação orotraqueal, né? E essa intubação orotraqueal, a gente tem um protocolo também da MIB, né, que é muito utilizado, nós estamos utilizando, inclusive vou mostrar até um vídeo para vocês aqui, né, o nosso protocolo do hospital, aí, o Hospital Santa Lúcia, do Distrito Federal,
que nós utilizamos aí para precaver os nossos colegas, nossos profissionais, né, de saúde ali durante esse momento de intubação. Então aqui vocês observam, o paciente é um protocolo simples, né? Tem o kit de aspiração, tudo, a gente vai vou mostrar para vocês como esse kit de aspiração, rapidamente, porque é muita coisa para ser falado, né? E aí, após essa máscara, a gente coloca uma máscara não inalante no paciente, o paciente já está com essa máscara, na verdade, e aí, durante a intubação, tem que ser curarizado o paciente, ou seja, é um neurobloqueador, o paciente ele perde todo aquele estímulo de tosse, ele perde o drive respiratório, ele perde a contração do diafragma através dessa medicação, né, de se curarem, que nós chamamos, né? Então, por que a gente faz isso? Para o paciente não tossir na hora de introduzir o tubo na orofaringe dele, tá? Então, devido a isso, nós temos um sistema de proteção que é tosse. Então, tudo a preocupação para não se espalhar esse aerosol, né, submetido através desse paciente, né? Então, é feito a curarização, aí o médico vai mostrar isso aí. Eu vou mostrar um videozinho que vai exatamente mostrar aí o nosso protocolo que nós utilizamos no hospital, beleza? Está o videozinho. Então, a cada momento eu vou mostrar para vocês aí a importância aí do nosso sistema aí. Aqui é o sistema de intubação traqueal, né, no paciente que está em Covid, com um planejamento para intubação, preparado toda a parte dos equipamentos, né? Isso o grupo da enfermagem já deixa tudo pronto, né? São 3 profissionais que entram no setor, um médico, fisioterapeuta e enfermeiro, né, para realizar esse procedimento. Escolhe o tamanho do tubo, selecionar a droga, como eu já falei, também tem o sedativo, e também tem o curário, né? Profissionais qualificados vai ficar próximo do carrinho de parada, né? Então, nós temos o carrinho de parada lá, ficar observando. E aí, quais são os materiais que nós utilizamos, né? Nós chamamos de kit de intubação. Temos aí tubo orotraqueal, né? O filtro HME, que é muito utilizado hoje, né? A sonda de aspiração, e aqui está um sistema de aspiração fechada, né? Esse sistema de aspiração fechada, nós aspiramos o paciente que não libera esse aerosol, tá? Então, e aqui está o ambu, que é o bolsa máscara, utilizamos muito no paciente. Aqui está o circuito. Então, é feito dessa forma. Aqui está a máscara que é colocada no paciente, circuito de aspiração fechada, HME, o HME, né, que é o filtro, e aqui está o ambu com a bolsa de oxigênio. Está todo ligado direto com o Apex no oxigênio e vai ventilar não invasivo com essa máscara do paciente, né, até o paciente perder toda a força a musculatura diafragmática pela droga, que é o curarem, né? Aqui está o médico que vai realizar a intubação, o fisioterapeuta preparando, né? E aqui está o enfermeiro também auxiliando aí no sistema de aspiração fechado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O fisioterapeuta já conectou, né? Ligou aqui no oxigênio, na rede de oxigênio no ABU, inflando aí o reservatório, o médico observando, até o momento que a enfermagem vai introduzir a medicação no paciente, né, para o paciente já perder todos os estímulos respiratórios para ser intubado, que é a sedação e a curarização, né? Então, o médico já está pedindo, né, a medicação, o enfermeiro já está agindo nesse momento, né? Vocês observam que todos eles estão paramentados, né? E aí o médico já começa a observar a perda dos estímulos. Está tentando ver se está tendo reação. Perdeu a reação, né, diafragmática, já começa o procedimento de intubação. A intubação tem que ser rápida, é precisa. O enfermeiro já pega aqui um tubo orotraqueal e o fisioterapeuta já auxilia o médico no procedimento de intubação. Aí o fisioterapeuta desconecta a máscara e liga diretamente no tubo, né? O ideal também é ligar um ventilador mecânico, tá? Para evitar espalhar o aerosol. O médico vai com o estetoscópio e analisa se foi entubado adequadamente no pulmão, através da ausculta pulmonar.
Então, a parte do epigástrico, base de esquerda, base direita, né? Ah, mas professor, mas nós não utilizamos, algum momento, nós estamos utilizando o estetoscópio, nós estamos utilizando capnografia. A gente sabe que esses aparelhos, na realidade nossa, não é comum, principalmente em hospitais públicos. Então, nós temos que utilizar esses estetos. Ó, convido o Grupo Santa, né? Muito orgulho que eu faço parte desse grupo aqui, e para mostrar para vocês o nosso dia a dia, que tem que ser rápido. É questão de 2 minutinhos para entubar, e o fisioterapeuta, vocês percebem que ele vai ligar o ventilador mecânico, deixar o paciente ventilar adequadamente. Então, aqui estão os materiais que é utilizado, né, nesses pacientes, o ambu, que é o bolsa-máscara, né, sempre tem que estar com látex, tem que estar com esse reservatório de oxigênio, e a máscara facial. Aqui está o Higrobac, que é um filtro bactericida, né, é um protetor de barreira para vírus, bactérias, né, que nós utilizamos muito. E esse aqui é um outro filtro que nós utilizamos também, tem vários modelos, né? Que é o filtro, o EPA. Esse é um filtro que nós utilizamos na ventilação mecânica no ramo expiratório, ou seja, olha a preocupação nossa. Tanto para evitar, já tem esse filtro, quando o paciente exala o ar para não sair a gotícula, mas esse no ramo expiratório, para evitar realmente a saída dessa gotícula para o ar ambiente. Tá? E aqui está o sistema de aspiração fechada, para realmente não desconectar o paciente, não ter esse problema de exalação de ar por gotículas. Bom, agora nós vamos entrar na ventilação mecânica, né? O que a gente adotou através de protocolos, lembramos, eu não estou aqui inventando nada, isso aqui é tudo direcionado, né, a protocolos, a embasamento científico. Eu acho que nós da área de saúde, a gente tem que ter essa noção, né, para você ter uma segurança maior com o atendimento do paciente. Então, os parâmetros ventilatórios que nós utilizamos hoje nos pacientes com COVID é um modo ventilatório, pressão controlada ou volume controlado. Então, sempre um ou outro. Normalmente, a gente utiliza mais a pressão controlada, mas é porque não é que é mais fácil de ventilar, mas é uma pressão controlada. Sabemos que o fluxo é livre e vence a resistência das vias aéreas. Principalmente aqueles pacientes que já têm uma patologia pulmonar de base, como, por exemplo, um DPOC, né? Ou uma resistência maior nas vias aéreas. E aqui nós temos qual a quantidade de volume corrente que nós adotamos nesses pacientes. Então, o que a gente tem que entender também? Que esses pacientes nós temos que preservar o pulmão dele. A gente tem que ter uma estratégia protetora pulmonar, e sabemos que a ventilação mecânica, ela manda uma pressão positiva e vai dar microlesões. Então, não é fisiológico a ventilação mecânica. Eu sempre falo para meus alunos, né, que a ventilação mecânica é o mal necessário para aquele paciente, para ele sobreviver. Sem ventilação mecânica, com certeza esse paciente não vai sobreviver. Então, a gente coloca uma baixa, né, o volume minuto é de 6 a 8 ml, a gente coloca um mínimo de volume minuto por quilo, o peso predito, né? Então você pega um paciente de 1,60 m, pega os 60 centímetros e multiplica por 6, que vai dar em torno aí de uma quantidade de volume corrente que você vai adotar nesse paciente. O driving pressure, que a gente hoje está programando muito o driving pressure, que já foi publicado em alguns artigos, um driving pressure abaixo de 15 centímetros d'água, ele realmente diminui muito o índice de mortalidade. Então, a gente também está adotando um driving pressure aí abaixo de 15. O que é o driving pressure? É a pressão platô menos a PIP, né? Então, ela tem que estar menos de 15 para ventilar bacana o paciente, né? Uma ventilação confortável, e também evitar lesões pela pressão positiva. A PIP, nós chamamos de PIP, eu acho que alguns alunos aí devem estar até pensando, nossa, professor, você está falando grego aqui, que deve estar no primeiro, segundo, terceiro período, né? Outros que eu já até convidei pela minha rede social, né? Que eu quero agradecer, esqueci até de agradecer o público aí
presente assistindo minha aula, né? Colegas de trabalho estão assistindo, né? Alunos de outras instituições, que são meus alunos também, da pós-graduação. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Então, a PIP aqui, gente, PIP é a pressão positiva no final da expiração. A gente coloca uma PIP de acordo com uma FO2 abaixo de 60%. Só que, o que nós estamos percebendo hoje nos pacientes com COVID grave, né? Paciente com uma troca, uma relação PO2 e FO2 abaixo de 150. É claro que essa PIP a gente vai ter que titulá-la. Então, é um cálculo que nós realizamos, né? Começamos de 20 de PIP e vai abaixando a cada 4 minutos 2 degraus. Então, da 20 vai para 18, né? E vai observando a complacência, né? E o driving pressure do paciente. O menor driving pressure e a maior complacência é a PIP ideal desse paciente. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Estou na área e eu estou percebendo que é fantástico essa titulação de PIP mais a pronação, né? Então, assim, o resultado assim, é fantástico, uma melhora, uma ganha assim, desse paciente incrível. A frequência respiratória de 20 a 35, né, a gente usa muito nesse paciente, tomando cuidado com a relação IS-IES. Então, você tem que estar sempre 1:2. Infelizmente, pode esquecer disso, né? Colocar um tempo IS de 1, né? Sendo que uma frequência está de 25. É claro que vai estar 1:1.6, então não pode. Então, tomar cuidado com o tempo inspiratório ou o fluxo que você está favorecendo no paciente, né? Mantendo uma PCO2 de 45 a 55, é muito relativo também. E a relação PO2 e FO2 abaixo de 150, com uma PIP já titulada, lembramos disso, né? Isso aqui que é importante. Primeiro você titula a PIP. Ainda está abaixo? Opa, vamos fazer a prona. O que nós estamos fazendo hoje? Recomendado pela Sobrafir e a AMIB. Estamos realizando uma posição prona precoce. Então, para evitar, já vamos melhorar esse paciente, vamos fazer a titulação de PIP e já entramos na posição prona e o resultado é fantástico, muito bom. O que é posição prona? A gente deixa o paciente em decúbito ventral, né? Como diz, está debruçado, né? Então, a barriga para baixo. Então, aqui lembramos que a posição prona, a região dependente, quando você está em decúbito dorsal, ela se torna não dependente, onde tem maior concentração de alvéolos. E ela vai aumentar a distribuição desse ar com pressão positiva e melhorar a troca gasosa, e aqueles alvéolos colabados eles começam a abrir. E é incrível, porque nesse paciente o resultado é imediato. Então, os efeitos da prona, vou falar rapidinho aqui para vocês, pessoal. Olha só, um paciente em decúbito dorsal, né? Então, as áreas dependentes do paciente, o que é a área dependente? A área dependente é a gravidade, né? Na região posterior do pulmão desse paciente é onde tem mais alvéolos. Só que lembramos que esse pulmão está inflamado, ele está pesado, ele está encharcado de exudato, né? O que vai acontecer com esses alvéolos? Eles vão encharcar também. Então, vai ter o que? Acolabamento alveolar pelo efeito gravitacional. Olha que coisa. Então, o paciente está lá ventilando, né, em posição de decúbito dorsal, posição supina, só que aí a troca gasosa dele está péssima. Lembramos que a região posterior do pulmão é onde tem maior quantidade de alvéolos, né? Então, quando você coloca o paciente em posição prona, né, você coloca o paciente em posição prona, esses alvéolos que estavam todos colapsados, eles vai facilitar com a pressão positiva, né, a distribuição desse ar. E vai começar a abrir esses alvéolos. Aqueles alvéolos colapsados, eles vão começar a abrir. E isso o que vai acontecer? Vai melhorar a relação VQ. E mais uma coisa importante que a gente sempre cai nessa, né? Evitar a distensão alveolar desses alvéolos sadios no pulmão doente. Então, quem faz essa distensão é a pressão positiva. Se você aumentar muito a pressão de PIP, a pressão inspiratória no ventilador mecânico para esse paciente, ele vai distender aqueles alvéolos que estão sadios ainda e vai lesioná-los.
Então, é uma estratégia protetora que também nós estamos adotando na posição prona. Então, nós deixamos dessa forma o paciente em posição de nadador, né? Conectamos aqui os eletrodos, né? Os eletrodos da monitorização hemodinâmica, né? Na parte cardíaca. O paciente percebe, o paciente está entubado, né? E lembramos que esse paciente vai ficar 16 a 20 horas nessa posição, tá? E para quê? Para fazer o efeito. E como você vai saber se está tendo um efeito benéfico nesses pacientes? Vai ser coletado. Como você coloca o paciente em prona, em posição prona, depois de 2 horas é coletada uma gasometria. E se nessa gasometria aumentar acima de 20 pontos da PF, né, da relação PO2 e FO2, ou aumentar 10 pontos da PO2 na gasometria arterial, perfeito, você está de parabéns, você está ajudando a esse paciente sobreviver, tá? Então, você está tendo um bom resultado satisfatório e, com isso, esse paciente, com certeza, olha, sinceramente, a gente já, claro, a gente perdeu alguns pacientes, mas nós tiramos mais pacientes da ventilação do que perdemos eles, né? Então, essas estratégias que nós estamos tomando está sendo muito bacana e é gratificante para nós, porque, poxa vida, né? A gente estuda tanto e quando chega na prática, quando a gente vê um resultado desse, a gente começa a empolgar, né? E começa a pronar todos os pacientes. E é isso que nós estamos fazendo aí no setor onde eu trabalho. Então, é claro que essa mudança vai mudar, né? Posição nadadora, cada 2 horas, esse braço vai para baixo e o outro braço vai para cima e vai girar o pescoço, né, do outro lado. Então, essa é a posição de nadador, para evitar também edemas de face, as complicações, vai ficar 16 horas nessa posição. E eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, como que é feito. Olha, é uma equipe treinada. Graças a Deus, nós temos uma equipe fantástica lá. Eu quero agradecer aos enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão assistindo aí minha live, porque meu último plantão foi maravilhoso. Quando você tem uma equipe treinada, gente, um médico, técnico de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas treinados para fazer esse tipo de tratamento, é incrível. Você não tem dor de cabeça nenhuma, não tem acidente durante a manipulação, tá? Aqui vai estar um vídeo que foi feito, gente, pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre divulgo esse vídeo, que eles fizeram um tutorial fantástico, né? E eu até me inscrevi no canal deles também, tá? E eu achei muito bacana o que eles fizeram, e vocês vão perceber agora o quanto que a gente trabalha para colocar o paciente em posição prona. Então, olha só, o paciente, então, tem que dar pausa na dieta, tem que preparar os coxins, ó, esse é um coxinho de cabeça, né? Tem que aproximar o carrinho do parado, de repente pode ter uma arritmia importante, separar os materiais de tubação, pode ter uma extubação acidental, né? Avaliar toda a parte da traqueia, do tubo. Você vê que o paciente é cheio, né, de caninhos, né, de mangueirinhas, de fios, né? Então, nesse caso, a gente tem que tomar todos esses devidos cuidados. A gente usa aqui, está mostrando, né, a aspiração fechada, né? A gente liga a rede de oxigênio na bolsa máxima, a gente checa a pressão de cuff da cânula, a gente analisa, né, o ventilador mecânico, colocando uma FO2 a 100%, isso é muito importante, né? Colocamos o oxímetro de pulso, analisa os ritmos cardíacos, a saturação, né, vê a parte hemodinâmica, pinça a sonda vesical, né, analisa outras sondas, né, e aí a gente entra nesse tutorial que vai mostrar como é a posição de prona. O paciente está lá, sempre um profissional fica atrás na cabeça do paciente para evitar a extubação acidental e rodar a cabeça. Você percebe que é 5 profissionais que é realizado o paciente em prona, né? Então, esses profissionais nas laterais, né, eles preparam bem o corpo do paciente, né? Eles vão colocar agora um lençol em cima, colocar 2 coxins, um no quadril e um no tórax, né? Então vocês analisam isso.
Depois disso, eles irão colocar um lençol para facilitar a manipulação da posição supina para a posição prona desse paciente. Então, tudo isso tem que ter um maestro. Esse maestro é a pessoa que já tem maior aí experiência nessa parte, que normalmente quem fica de maestro aí é a pessoa que fica atrás da cânula, né? E aí eles vão envolver um lençol para cima, vão pegar e vão dobrando o lençol para fixar bem, né, o lençol com o paciente com os coxins, né? E agora eles vão posicionar o paciente em decúbito ventral, que é a posição prona, né? Então, olha só, aí todos os cuidados possíveis. Você percebe também que a pessoa que está lá na cabeça não vai fazer força, mas vai ter todos os cuidados, ó. Vão mobilizando o paciente, vão virando devagar para não ter nenhum risco de tração, né, de sondas, de catéteres, de tubo, né? Então esse o tipo de manipulação. Então aí depois que eles terminam esse tipo de manipulação, olha só, eles vão ter que ter um pouquinho de força aí, mas não é só força, é o jeito, viu, gente? O jeito é importante. E aí depois disso eles vão tirar o lençol do paciente, né? E vão posicionar aí em posição de nadador, né? Então essa posição de nadador aí é para deixar o paciente mais confortável, né? Você percebe que já está com coxinha de cabeça, coxinha de tórax e de quadril, né? E agora eles vão deixar o paciente com uma posição mais confortável, né? Girando a cabeça, um braço fica para cima e o outro membro superior fica para baixo. Colocando o coxim na cabeça e deixando esse paciente durante 16 horas. Lembramos que cada 2 horas é mudado a posição de nadador, né? Então esse braço vai para baixo e o outro vai para cima, né? Então olha só, fica... e o decúbito, né, o Trendelenburg invertido, que é muito importante para ventilar bem a base do paciente. E isso aí, gente, salvou muitas vidas, tá? É um trabalho bem maior? Com certeza, isso sem dúvida. Sem dúvida, a gente trabalha muito nisso, com essa equipe, a equipe tem que estar bem treinada para isso, para evitar acidentes. E o trabalho é satisfatório porque o resultado é magnífico, né? Ó, cada 2 horas ele muda de posição para evitar o edema de face, né? E evitar também lesões subcutâneas, escaras e tudo mais. Então, tem que ter todos esses cuidados possíveis. Mas é um treinamento muito importante, né? A equipe tem que ter isso. Depois volta na posição inicial, que é a posição supina, né? Então, voltando, e aí permanece 6 horas, e o protocolo ideal é, mais uma vez, realizar a posição prona. Então, pelo menos esse paciente tem que ter, né? E aqui, em última mão, aqui eu peguei da Subrafir, né, que eles já protocolaram, né, esse documento, que eu achei muito interessante, né? É um documento de desmame ventilatório, um protocolo que a gente está utilizando para evitar também contaminação. Isso, a preocupação, né, da área de saúde é essa, a contaminação dos profissionais de saúde. Então, a gente aqui está decretando bem claro aqui, né, que a gente não utiliza mais o tubo T para desmame nesses pacientes, senão vai liberar o aerosol, né? E utilizamos aí a pressão suporte, que é o modo convencional, né, através do teste de respiração espontânea, de 5 a 8 centímetros d'água, né, durante 30 minutos, e a gente avalia a frequência respiratória do paciente, a oxigenação tecidual, né, e também nós temos um índice, o índice de Tobin, né, quem não conhece, né, o índice de Tobin aí, é a frequência respiratória junto com o volume corrente do paciente, ver se ele está tendo um bom volume minuto. Bom, e o outro protocolo que eu achei super interessante é a extubação, né? Eu até comentei esses dias, cadê nossos protocolos de extubação, né? E aí a Subrafir veio aí para ajudar aí para a gente ter esse protocolo, para não ser contaminado, é claro, tem que ter todo esse respaldo possível. O paciente passou no teste de respiração espontânea e vai tirar o tubo da garganta dele. Nós chamamos esse método de extubação orotraqueal, né?
Mas antes de realizar isso, a gente tem que preparar os materiais, né? Deixar tudo pronto para não ter aquela correria, né? Então, olha só, somente entrar no quarto com parâmetros completos, verificar o equipamento, né? A seringa. Essa seringa de 10 ou 20 ml é para desinsuflar o cuff para realizar o procedimento de extubação. A cânula nasal, eu recomendo mais a máscara não reinalante, tá? Para evitar aí, de repente, tem um probleminha aí de falta de ar, de oxigênio, então a não reinalante é mais eficaz. Equipamento de aspiração, vias aéreas, cavidade oral, então, assim, as vias aéreas superiores, você não vai aspirar o paciente, né? Lembramos isso, que ele pode expectorar na sua frente. Material que retira a fixação do tubo, a cavidade nasal, então todos esses aqui a gente tem que estar pronto, preparado antes de realizar a extubação. Realizou a extubação, está com uma FO2 de 100%, antes de você realizar a extubação, você adquire uma FO2 no ventilador mecânico de 100% por 3 minutos, para oxigenar bem. Eleva a cabeceira na verdade já mantém elevada de 30 a 45 graus, isso é recomendação do CCH, né, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, e aí é realizado uma aspiração orotraqueal antes de realizar a intubação. Lembramos que essa aspiração é por circuito de aspiração fechado, né? Retira a fixação do tubo, desliga o ventilador. Isso aqui é muito importante, gente. É um novo protocolo aí que surgiu, né? O que vai acontecer? Para você fazer a extubação, essa recomendação eu achei uma das mais importantes. E quando você desligou o tubo e desconectou o ventilador do paciente, você tem que manter o HME, que é esse filtro, para evitar essa exalação de ar, tá? Desinsuflou o cuff e retira o tubo desse paciente. Então, aqui está o novo protocolo aí para a gente utilizar, porque até o momento não tinha um protocolo adequado da extubação. Agora nós temos, né, feito pela Sobrafio. A monitorização, você vai analisando a monitorização, dependendo da situação, vocês vão aí realizar a ventilação invasiva se precisar, ou tem que ser reentubado. Como é? Qual o parâmetro importante disso? Frequência respiratória acima de 24, saturação abaixo de 90 ou 94, né? Você coloca oxigênio em terapia, mesmo assim não dá resultado, infelizmente esse paciente terá que ser reentubado, ou seja, voltar ao tubo traqueal, tá? Infelizmente acontece isso, tá, gente? Pessoal, foi uma palestrinha rápida, né? Muito assunto, né? Eu sei que muitos de vocês aí estão observando aí que, caramba, gente, é muito assunto, mas para você ver o quanto a gente tem que estudar, né? O quanto a gente tem que enriquecer o nosso conhecimento, e a gratificação é essa, é tratar as pessoas de forma segura e qualificada para ter um resultado satisfatório. Então, a gente tem que ter essa visão para se tornar um excelente profissional de saúde, tá? E não é para se destacar, mas para você se sentir realizado. Poxa, é isso que eu gosto, isso que eu quero, é isso aí que me faz assim feliz. É a melhor coisa quando você vai num setor de trabalho e se sente bem nesse setor. É isso que eu posso aí passar como mensagem na minha vivência, né, do dia a dia, certo? E eu vou aproveitando o momento e vou divulgando o meu canal, né, no YouTube, é o Minuto de Terapia Intensiva. É claro que eu estou com pouco tempo para desenvolver vídeos, mas eu já tenho uns 3 a 4 vídeos lá nesse canal. Eu vou desenvolver agora futuramente um vídeo de oxigenoterapia, né? Isso, canal é sempre bom. Quem trabalha na área de terapia intensiva, tanto fisioterapeuta, quanto médico, quanto enfermeiro, né? A discussão também da oxigenoterapia, até acabei esquecendo, mas será que nós usamos modificador? Não usamos modificador? Então lá no canal eu falo tudo isso, a umidificação, quantos litros a gente usa, quantos litros não usamos, né? Na oxigenoterapia, que é muito falado aí no nosso setor de rotina de trabalho. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da minha palestra
E espero que eu tenha ajudado aí nas informações. Eu sei que é muito pouco tempo de informação, tá, gente? E eu tenho aqui a perguntinha. Beleza, Bruno? Opa, manda aí. Então vamos lá, deixa eu sair aqui, vamos aprender aqui de novo. Aí. Tá aparecendo aí? Tá. Deixa eu ver. Como que eu posso? Bom, agora eu tô aparecendo, né? Tá. Beleza? Muito bem, a pergunta então quais são os principais sintomas que o Covid-19 pode se manifestar no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico? É moleza isso aí, não é, professor Bruno? Ó, é básico, tá? Até comentei aí, né? O que está acontecendo hoje no nosso Covid, né? O que é a manifestação do Covid no sistema nervoso central? O que acontece no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico? Né? Que não é mais novidade, né? As pessoas já estão tendo essa manifestação desses sintomas do sistema nervoso. Bacana. Beleza? Bom, parece que o pessoal tem umas dúvidas aí. Ou Opa, vamos lá. a Dani. Dani quer perguntar aí, Dani? Passou aqui uma mensagem. Sim, boa noite. Eu queria saber, na sua vivência, professor, lá no hospital, com a sua equipe, você disse que vocês utilizaram mais da ventilação invasiva, né? Apesar de terem tentado algumas não invasivas. Na sua opinião, na sua vivência com esses pacientes, você acha que, se não fosse o risco dos aerosóis, a ventilação não invasiva, até mesmo para preservação do paciente, né, das sequelas causadas, né, que poderiam resultar do pulmão, nos alvéolos, você acha que talvez, dependendo do grau, né, de insuficiência do paciente, seria mais eficaz a não invasiva ou você não percebeu eficácia no tratamento? Isso vai depender muito do fenótipo, né? Muito boa essa pergunta, antes de tudo, né? Vai depender muito do fenótipo do paciente, né? Se é um fenótipo low, fenótipo high, né? E também dessa angústia respiratória. Então, a grande preocupação nossa é a gente fazer uma não invasiva e não dar resultado e ter que ir para o tubo. Então, nós estamos protelando. E como eu já falei, se a gente deixar muito tempo, pode causar mais lesões ainda no pulmão desse paciente por esse esforço excessivo da respiração. Então, cada caso é um caso. Hoje, na minha vivência, eu estou vendo que é melhor a gente entrar já com uma invasiva, né, do que não invasiva. A gente faz a não invasiva também. A gente percebeu que a maioria dos casos que nós fizemos não invasiva, o resultado não foi satisfatório. Teve que ser entubado o paciente, teve que ventilar a ventilação mecânica invasiva. Obrigada. Doutor, Opa! em questão de pessoas infartadas, elas podem ser assintomáticas ou é meio complicado? Olha, normalmente quando chegam esses pacientes, né, é feito os exames laboratoriais, o hemograma, né, e quando está a troponina elevada, né, o CKMB elevado, claro que vai ter vamos assim, uma preocupação maior com esse paciente, né? Então é feito vários exames na internação desse paciente, né? E claro que os sintomas desse paciente, vocês viram aquele artigo que eu mostrei para vocês, que o paciente que tem problema cardiovascular é um paciente que a preocupação é essa, ele se tornar um paciente grave, né? Então foi engraçado porque esse artigo, quando foi publicado, 2 dias antes, nós estávamos atendendo o paciente cardiopata e nós fizemos a pronação desse paciente, aumentou a troponina, a gente teve que despronar esse paciente de novo, achando que era a pronação que teve o aumento da troponina e o paciente infartou. Na verdade, o COVID ele altera a coagulação.
E aí surgiu esse trabalho científico. Depois de 2 dias eu falei, cara, não foi a pronação que deixou o paciente, aí aumentou a troponina elevada. Ele já tinha um problema cardíaco e o COVID, ele aumentou a troponina e infartou de novo o paciente, né? Então, infelizmente, esse vírus, ele altera também a parte vascular, distúrbio de coagulação, é importante também, certo? No caso, meu pai é infartado, né? Não, aí tem que tomar. Então, ele é um grupo de risco, né? Que tem que tomar os devidos cuidados para evitar a contaminação, né? Então, ficar atento com isso, usar máscara, lavar bem as mãos, se policiar o contato da mão com o rosto, né? Que isso aí é frequente. E, principalmente, quando usa máscara, está pegando na máscara, na frente, né? Você tem que pegar só aqui atrás. Se você pegar na frente e a sua mão está contaminada, você acabou de contaminar a máscara. E se a máscara está úmida, você acabou de ser contaminado. Yeah. Alô? Mais alguém aí? Muito bem, a garotada aí tá esperta, hein? Pô, muito legal. Quem que entraram na sala aí, seus alunos, Eu profissionais? acredito que sim. Eu vi um aluno meu aí, perdido aí. Tinha Mas eu uma agradeço. fora da organização. Não, tem, eu acho que bastante aí. Bom, eu não sei quantas pessoas tem agora, né? Mas eu divulguei aí na minha rede social, né? É para mais assim motivar o pessoal da fisioterapia, né? E Legal. outras profissões também, né? Porque realmente a gente sabe que é uma rotina nossa aí do dia a dia, que a gente exige bastante estudo, bastante atualizações. Inclusive você vê os protocolos vindo cada vez mais, né? E a gente tem que segui-los. É um embasamento científico, a gente tem que ter segurança com isso. E não fazer, né, pesquisas dentro de um hospital, sendo que não tem referência nenhuma, e aí é complicado, né? Legal. Bom, agradecendo de novo você ter disponibilizado teu tempo aí, poxa. Trabalha muito, Isso, se veio aqui, precisar, rapaz. aulaça aí. Nossa, que legal hoje. Muito boa a palestra, cara. Que bom que vocês gostaram aqui, eu agradeço aí, viu, Bruno, o convite novamente. E se precisar de algo, estou aqui sempre à disposição. E estamos aí trabalhando junto aí na parte docente, né? Que eu também sou professor universitário, coordenador de pós-graduação, de graduação. E eu estou envolvido na parte acadêmica, mas também não saio da minha parte de assistência. Né? Como eu já falei, eu acho que a gente tem que fazer o que gosta e quando dá resultado, o meu olho brilha quando eu vejo um aluno que aprendeu, né? É um resultado da minha parte docente. Mas o outro resultado também, meu olho brilha quando tudo aquilo que eu estudei acarreta um resultado satisfatório para o paciente. Aí não tem coisa melhor. Verdade. Ó, a Dani ainda, ela pergunta se em caso de desmame após VMI, todos são bem-sucedidos. Olha só, o desmame, então, você viu que eu mandei um protocolo novo agora, que saiu da Sobrafia. Então, esse desmame, a preocupação não vai mudar nada no convencional que era antes. O que vai mudar é o quê? Não se faça desmame com tubo T, né? Então, você desconecta o tubo do ventilador mecânico, coloca aquele tubo Y, né? Ou um tubo T, e liga na macronebulização. A gente não faz isso por evitar a contaminação desse aerosol do paciente no ambiente, porque o paciente está contaminado, né? Então, se ele tossir ali, e se espalha todo esse aerosol, cai nos objetos, né? Cai na cama e o risco de contaminação é maior. Mas assim, é o convencional, o procedimento de desmame, a gente vai reduzindo, né, a pressão de suporte, né, chegando de 5 a 8, que é o teste de respiração espontânea, é o mínimo que o ventilador ele só vai vencer a resistência do circuito, né, e do tubo. Então, se o paciente está bem confortável, né, manter uma frequência respiratória de 20 a 25, até 30 tolerável, né,
E uma saturação acima de 90, poxa, é um paciente que é um candidato a ser estubado. Agora, o problema que já aconteceu com a gente, né, com Covid também, é estubar o paciente e o paciente, depois de 2 horas, voltar a uma insuficiência respiratória. Então, a estubação, né, que é qual que é o sucesso de uma estubação? Você deixar o paciente em respiração espontânea, você estubou o paciente, ele tem que ficar 48 horas respirando espontaneamente, aí é sucesso. Se ele não ficou aí 2 horas, começou a ter falta de ar, a gente tenta a ventilação não invasiva. Se a gente perceber que permanece o desconforto, aí vai ter que ser reintubado. E o que eu percebi também nos pacientes que nós estamos atendendo, pacientes abaixo de 50 anos, está tendo muito paciente abaixo de 50 anos, viu, gente? Esses pacientes são obesos. Muitos desses pacientes são obesos. Obesos que têm comorbidade, né? Hipertensão, diabetes, né? Então, é essa característica que nós estamos tendo de pacientes abaixo de 50 anos que estão sendo intubados, né? Então, uma característica, tanto que aconteceu já no nosso hospital, né? Um colega nosso, infectologista, foi contaminado, ele treinou a gente, né? De paramentação, tudo do hospital, foi contaminado, virou paciente grave, foi intubado, né? Fizemos a pronação do paciente dele, imagina, um colega de trabalho, né? E claro, né, cara, todo mundo tenso, todo mundo analisando, e graças a Deus ele saiu dessa. Hoje ele voltou a trabalhar com a gente de novo, né? Então é muito satisfatório, né, o que a gente faz aí, e quando recupera, quando dá um sinal assim de recuperação. Professor, boa noite, eu sou a professora Rose. Oi. E só um comentário, né? Eu até comentei com o professor Bruno no chat aí, que eu sou formado desde 2001, né? E a gente sempre teve orientação, né, de que a pronação do paciente ela seria benéfica, né? A gente sempre teve restrição da parte médica para pronar o paciente, até pela dificuldade de pronar os pacientes, né? E agora vem a Covid aí, agora os médicos estão pronando e estão vendo o resultado. Então, assim, nessa parte achei excelente, assim, essa questão de realmente perceberem e observarem que a posição prona, ela traz benefícios para o paciente. Parabéns pela palestra. Obrigado. Então, esse foi importante, esse comentário. Por que os médicos antes não gostavam muito da prona, dá muito trabalho? Porque realmente o índice de mortalidade dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo não mudava. Você podia pronar o paciente, melhorava a oxigenação, mas morriam mesmo assim os pacientes. E hoje não. Hoje você pronando o paciente, porque esse paciente ele também sofre, esse paciente de Covid, ele sofre de uma hipoxemia e vasoconstrição devido à hipoxemia, né, no capilar pulmonar. Então, é fácil você fazer a pronação e, claro, o efeito é fantástico, né? Quando você vê aquela relação PO2 e FO2 que estava ontem nós fizemos uma pronação, a relação estava de 62 no paciente, ele foi entubado, estava grave. Fizemos a titulação de PIP e aí pronamos o paciente. Não demos tempo, não, vamos esperar para fazer não, fizemos a titulação, já pronamos o paciente, coletamos o magazo, depois de 2 horas, nós pegamos um resultado de uma PF de 239. Pensa na alegria minha, rapaz. Então, é isso aí. Excelente palestra, professor. Obrigado. Bom, então acho que a gente encerra aí a palestra. Obrigado mesmo. Então, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, viu, Brunão? Podemos fazer agora, nessa época, meu amigo, vamos fazer várias lives aí, né? E é importante, né? Eu acho legal, né? Porque eu fiz uma live
semana passada com um grupo de profissionais muito legal, porque nós falávamos a mesma língua, todo mundo estava usando o mesmo protocolo, sabe? Então é muito legal, porque aí, de repente, alguma coisa, eu vejo muita live também dos colegas meus, o que eles estão fazendo na oxigenoterapia, eu quero ver também, de repente, o que eu estou fazendo não está sendo legal, não está dando efeito, e o outro método está, né? Então, esse momento que nós estamos se unindo agora, isso é muito importante, porque quem vai ser beneficiado de tudo isso é o paciente, né? E é claro que, né, nosso campo de trabalho está sendo mais aí explorado agora, né? Inclusive agora a posição prona, né? Verdade. Então, encerramos por aqui. Obrigado mais uma vez. Bom descanso, boa noite para os alunos também. Manda um abraço a todo mundo aí, agradeço a participação de todos aí que estão assistindo a live aí. E nós vamos fazer mais, aí pode ter certeza e siga no canal lá, Minutos da Terapia Intensiva, que eu vou desenvolver mais vídeos aí para facilitar a vida de vocês aí, quem trabalha já na área e os estudantes também, né, que estão aí na área. Beleza? Valeu! Grande abraço, gente. Abraço. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite.